questão da relação da literatura com o ensino, ela já guarda em si mesma um paradoxo. Ainda que a gente possa considerar essa questão a partir da chamada crise da literatura, de que o jovem hoje prefere outras formas para suprir a sua necessidade de ficção e de fantasia, que não a literatura, acho que, em primeiro lugar, é preciso considerar que, embora a literatura constitua um objeto sempre presente na relação de educação, se a gente tomar, por exemplo, a educação antiga grega, há aí eu não diria uma contradição, mas no mínimo um paradoxo entre os próprios objetos. De um lado, o ensino, que vai propor um vetor ético, né, no sentido da construção de um cidadão que saiba se comportar em sociedade e, portanto, um vetor que pode pensar também a moral, e a literatura, que na direção inversa se coloca como algo não comprometido absolutamente com a ética, né? Sabemos que ética e estética não estão em oposição completa, mas há aí pesos muito diferentes entre o ensino e a literatura no tocante a essa contextualização ético e estético. Mas vamos partir então de uma consideração inicial que está sendo colocada. Se hoje os jovens leem menos literatura ou se motivam menos por essa leitura, em razão de encontrarem em outros tipos de produções a satisfação dessa necessidade de ficção e de fantasia. Isso é verdade. Os produtos estão aí em grande número, numa diversidade imensa de possibilidades, mas o que a gente se pergunta é se todos esses objetos cumprem essa função da mesma maneira. E se trabalhamos com a literatura e pensamos que ela guarda uma especificidade, como arte, como objeto construído, também podemos pensar numa especificidade da relação da literatura com o leitor e que, portanto, não ficaria aniquilada ao lado de outras experiências de ficção ou de elaboração da fantasia pelos jovens, né? O que me parece importante quando nós pensamos o lugar da literatura na formação do leitor, ou quando pensamos o papel do mediador de leitura, é ter uma clareza sobre qual é a experiência que o literário pode, de fato, proporcionar. E eu destacaria aqui a experiência da alteridade. A forma como o objeto literário possibilita essa experiência de alteridade é muito particular, né? Porque ela é uma experiência feita internamente primeiro. Convivemos com um outro internalizado, porque este outro, ele é a criação pela palavra de uma instância que não é a realidade, mas não é também oposta a ela, não é? Ou o contrário dela. Então, eu diria que a literatura, ela nos possibilita uma experiência de exercício da alteridade de uma maneira bastante peculiar, o que, por si, já justificaria, ao lado de outras formas de vivência, né, da ficção, da fantasia, a particularidade do objeto literário e a importância da presença da literatura num processo de formação. Essa questão da gente poder exercitar a alteridade
primeiro dentro de nós mesmos, e então podermos reconhecer esse gesto fora, isto é muito valioso. E eu acho que aí também a gente vai construindo um modo de ser mais firme, não é? Porque as relações que nós construímos com as personagens que conhecemos por meio da leitura literária, elas são muito distintas de leitor para leitor. Então, digamos que 20 leitores de um mesmo romance vão exercitar esta relação de alteridade diferentemente do ponto de vista da internalização dessas relações, né? E, portanto, isto vai dando a esses leitores uma força maior àquilo que neles é singular, né? Acredito que a mediação, ela precisa acolher isto. E aí acho que a gente poderia pensar em por que é que os best-sellers, as grandes sagas, esses livros que comercialmente são bem-sucedidos hoje e que do ponto de vista da crítica literária não merecem, não é, a legitimidade do cânone, por exemplo, por que é que eles atraem tanto o jovem leitor, né? A gente tem observado que a relação do jovem leitor com este tipo de texto é uma relação onde há lugar para uma acolhida maior desta subjetividade, que, no meu modo de ver, é a forma particular com que cada leitor estabelece a relação com a história, com aqueles personagens e com toda a ambientação que o texto possibilita. Nesse sentido, quando o estudante lê por conta própria, né, e o mediador aceita a leitura que o estudante escolheu, fica aberto este canal para um acolhimento maior dessa relação que o leitor estabelece com a sua própria subjetividade enquanto ele lê o texto. E desse tipo de leitura, o mediador não costuma cobrar muito, né? Eu me pergunto por que é que esta acolhida também não pode ser realizada ou acontecer quando a leitura proposta é a leitura de um texto canônico, por exemplo. Por que é que o espaço fica reduzido? Por que é que, então, quando se trata de um texto legitimado, o mediador parte para o estudo das categorias, para o estudo da literatura em si e não para o texto, não é? Nesse momento, eu acho que o espaço de subjetividade do leitor fica muito reduzido. O que não significa que, em algum momento do percurso, esta terminologia não possa aparecer. Ela deve aparecer. É difícil falar em caminhos ou até numa única metodologia de trabalho, mas me parece que uma metodologia de trabalho coerente teria de dar esse espaço ao leitor, de uma realização da sua leitura subjetiva e também contemplar, não é? Considerando aí uma gradação de complexidade, considerando também a idade do aluno, dos elementos relativos ao estudo mesmo da literatura. Quando o mediador admite para o exercício de leitura do aluno, dos textos chamados, das obras chamadas best-sellers, uma relação subjetiva maior, quando esse mediador acolhe isso de uma forma, ele impede, ou pelo menos evita, que o contato do leitor com a obra seja frio e distante, né? Isso fica aquecido por uma acolhida que o mediador exerce a esta subjetividade do aluno. O que não acontece quando ele
transforma a experiência de leitura, e isso se dá muito mais em relação ao texto canônico, numa experiência de estudo da literatura e não simplesmente de contato com ela. Nós sabemos que o texto literário é um corpo vivo que se coloca na nossa frente. E a minha relação com ele deve ser também corporal, sob pena de não haver nenhuma intimidade e, portanto, nenhum bem-querer. Acho que cabe ao mediador fazer esta intimidade acontecer, né? Num primeiro momento, nesse movimento de respeito à subjetividade do leitor real. O que implica, então, que ele não exija desse leitor apenas o cumprimento de um protocolo, que para ele, mediador, já está dado lá no texto. O lugar protocolar do leitor inscrito no texto. Não vamos discutir aqui a categoria do leitor implícito que é dada e não será negada. Mas é preciso entender que no estudo da literatura, esta categoria será sempre implícita, virtual e já dada. Quando eu contemplo a relação da literatura e do ensino, eu preciso me deslocar dentro dessa categoria e considerá-la real, empírica. Eu não conseguiria fazer o aquecimento, né, o proporcionar esse aquecimento de que eu falei, pensando apenas no leitor como uma categoria implícita. Então, este é um aspecto polêmico e difícil dessa discussão, mas que já está sendo colocado por alguns autores. E isso está muito presente nas pesquisas recentes, né, que mostram, ou pelo menos apontam para a necessidade e a importância de que consideremos como categoria de estudo também o leitor real. Esse é um ponto polêmico, eu acho que é um ponto bastante discutível, mas que tem sido trazido frequentemente quando o contexto de discussão e de reflexão é a relação da literatura com o ensino, e não apenas o estudo da literatura em si, né? Porque isto tem uma reverberação no próprio conceito de literatura. Como mediador de leitura literária, de formação de leitor literário, como é que eu vou pensar a literatura? Essa também é uma outra questão. Se eu vou pensar a literatura como um corpus dado, legitimado de alguma forma, um corpus legitimado de alguma forma, ou se eu posso pensar na literatura como um corpus mais extensivo, voltado a uma prática dessa leitura e até mesmo de reflexão sobre instâncias que compõem o processo de produção do livro. Essa é uma questão que tem se colocado frequentemente quando o assunto é o ensino da literatura. Acho que o ganho conferido pela literatura, ele é um ganho muito pertinente do ponto de vista da sua presença num processo de ensino, né? Justamente porque o sujeito construído dentro de uma perspectiva de alteridade, ele tem infinitas possibilidades de atuação numa sociedade muito mais justa e muito mais avançada do ponto de vista do humano. Então é preciso que na escola, no meu ponto de vista, o mediador da leitura literária tenha esta consciência de qual é a particularidade que guarda este objeto com o qual ele vai lidar diariamente.
e sem colocá-lo numa rede de competição com os demais produtos, mostrar ao aluno que ele tem direito ao acesso a esta experiência e de que ela, pela sua própria singularidade, pode também contribuir muito para que ele aproveite da forma mais ampla possível o seu estar no mundo.